Hare Krishna, boa noite. Aguardar as pessoas começarem a entrar para ver se o som e a imagem tá ok. Enquanto isso, eu vou cantar um pouquinho, tá? Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada. Hare Krishna, boa noite a todos. Se alguém puder me dar um ok em relação a imagem e som aí nos comentários, por favor, eu agradeço, para saber se está tudo certinho, porque ontem deu problema nas transmissões do Facebook, estava sem imagem e sem som. Aí quero conferir antes de começar, tá certo? Porque qualquer coisa a gente passa para a plataforma do Zoom daí. Se alguém puder colocar um comentário aí para ver se está tudo certinho, dando ok? Graças. Muito obrigada. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar novamente aqui. Agora é a primeira vez que eu vou dar palestra com o Ministério Vaishnavi. Antes era a secretaria, né? Então, fico muito feliz. Agradeço as meninas pelo serviço delas, grande serviço. E por estarem continuando esse ciclo de palestras desde março, desde o final do mês de março que começou. Então, tantas palestras aí já foram feitas. Então, muito obrigada. Repitam comigo, por favor. A gente vai ler o Bhagavad Gita, verso 17 do capítulo 6. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Estão lendo o Srimad Bhagavad Gita como ele é, capítulo 6, verso 17.
Yuktahara viharasya yukta chestasya karmasu yukta swapnava bodhasya yogo bhavati dukkaha. Yukta, regulado, ahara, comer, viharasya, recreação, yukta, regulado, chestasya, daquele que trabalha para a subsistência, karmasu, no cumprimento dos deveres, yukta, regulado, swapna avabodhasya, sono e vigília, yoga, prática de yoga, bhavati, torna-se, dukkaha, diminuir as dores. Tradução e significado por Sua Divina Graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Aquele que é regulado em seus hábitos de comer, dormir, divertir-se e trabalhar, pode mitigar todas as dores materiais, praticando o sistema de yoga. A extravagância em matéria de comer, dormir, defender-se e acasalar-se, que são necessidades do corpo, pode impedir o progresso na prática de yoga. Quanto ao ato de comer, ele só pode ser regulado quando se tem o costume de comer ou aceitar prasada, alimento santificado. Oferecem-se ao Senhor Krishna, segundo Bhagavad Gita 9.26, vegetais, flores, frutas, cereais, leite e etc. Deste modo, quem está em consciência de Krishna fica logo treinado em não aceitar alimento que não sirva para o consumo humano, ou que não esteja na categoria da bondade. Quanto ao sono, o devoto de Krishna está sempre alerta no cumprimento de seus deveres na consciência de Krishna, e por isso considera uma grande perda o tempo gasto em sono desnecessário. Avyarta Kalatvam, quem é consciente de Krishna, não consegue passar 1 minuto de sua vida sem se ocupar no serviço do Senhor. Por isso, dormir é mantido a um mínimo. Ele toma como exemplo Srila Rupa Goswami, que vivia ocupado no serviço a Krishna e que não podia dormir mais de 2 horas por dia, e às vezes nem mesmo isso. Thakura Haridasa nem mesmo aceitava prasada ou dormia um momento sequer até terminar a sua rotina diária de cantar em suas contas 300.000 nomes de Krishna. Com relação ao trabalho, alguém que seja consciente de Krishna não faz nada que não esteja ligado ao interesse de Krishna. E assim seu trabalho é sempre regulado e não é manchado pela gratificação dos sentidos. Como fica fora de cogitação o prazer dos sentidos, não há lazer material para alguém em consciência de Krishna. E porque ele é regulado em todo o seu trabalho, fala, sono, vigília e todas as outras atividades corpóreas, para ele não existe miséria material. Então, eu vou reler o verso, só que eu vou reler lendo o verso 16 também, que faz parte. É um combo de raciocínio. Então, 16 diz assim: não há possibilidade de alguém tornar-se um yogi, ó Arjuna, se comer em demasia, ou comer muito pouco, se dormir demais, ou se não dormir suficientemente. Aí, o 17, que é o que a gente está vendo hoje, diz assim: aquele que é regulado em seus hábitos de comer, dormir, divertir-se e trabalhar, pode mitigar todas as dores materiais praticando o sistema de yoga. Shila Prabhupada Ki Jai. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Chandramukha Swami Tiname. Namaste Guru Prestaya Hridayananda Dashre Prabhupada Karma Shakti Patasarva Sarame. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Tiname. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Vishesha Sunivari Vastutyana Shatrini. Magyanati Mirandasya Ginagana Sharakaya Chaksharum Mritamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Vanchakalpatarvasya Kripa Sindhaveva Chapatitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasa Gaura Bhaktavrindam. Hare Krishna, boa noite. O tema de hoje que eu escolhi se chama Luz aos Hábitos. Então, assim, eu escolhi esse tema porque eu estava com uma vontade grande de falar sobre coisas práticas, já que eu tenho uma tendência bem grande a gostar de tópicos bem filosóficos, mas eu sinto também bastante que quando a gente faz mudanças práticas, incorpora atitudes práticas no nosso dia a dia com resoluções e dá luz a questões assim de decisão cotidiana, isso melhora em muito a nossa consciência e a nossa vida como um todo.
Então, Krishna traz vários aspectos na Bhagavad Gita em relação a hábitos de escolha. E esses versos aqui são versos chaves em relação a isso. E, assim, o tema da palestra, ele fica trazendo o hábito não somente como um princípio espiritual, de viés espiritual, mas também como um princípio bem ligado ao corpo, no sentido de hábito como um processo pelo qual eu constituo a minha saúde e também um processo pelo qual eu constituo a minha doença, seja ela mental ou física, e como isso pode, influenciar a gente no processo espiritual. Então, hábito como saúde, hábito como estado de consciência, como um termômetro no qual se manifesta a nossa consciência, hábito como austeridade, tapácia, e também porque eu acredito que bons hábitos, eles são assim, também faz parte da missão dos devotos trazer conceitos de bons hábitos para a sociedade. Kali Yuga está saturada de maus hábitos, de conceitos ruins sobre como viver, sobre as pessoas buscam bem-estar excessivamente, mas elas não sabem como viver bem, então elas buscam bem-estar de forma ilusória. Então, assim, bons hábitos trazem para a gente o modo da bondade. Então, se os devotos também puderem inserir na sociedade, trazer, explicar bons hábitos para as pessoas, como Srila Prabhupada fez, isso com certeza diminui o sofrimento das pessoas e capacita elas para que elas possam ter uma possibilidade de prestar atenção no conhecimento espiritual de forma mais adequada. Então, tem duas perspectivas, ou três, que dá para trazer sobre isso para quem estiver assistindo. Tem a questão dos hábitos para quem está no processo há mais tempo. Eu sei que muitas pessoas que já estão no processo de Bhakti Yoga já mitigaram muitos maus hábitos da sua prática e já perceberam uma revolução em termos de hábito na sua vida. Se a pessoa pega antes do movimento e depois do movimento, como isso mudou a vida dela em termos de hábitos. Então essa pessoa já pode ter tirado os hábitos mais grosseiros, mas ela ainda pode ter alguns hábitos mais sutis. Também tem quem está começando no processo de Bhakti e aí tem hábitos mais grosseiros para trabalhar, para retirar, e depois aos pouquinhos vai trabalhando esses hábitos mais sutis que vão indo junto com os grosseiros, mas é que depois de um tempo a gente perde os grosseiros e a gente tem que dar uma atenção mais especial aos maus hábitos sutis, E também tem a terceira situação, que é quem já está há mais tempo no processo de Bhakti, conseguiu mitigar os hábitos mais grosseiros, mas devido ao tempo prolongado, talvez uma monotonia, a prática não totalmente adequada ou as adversidades da vida, a pessoa acaba retomando maus hábitos. Ela acaba voltando a ter maus hábitos que ela tinha antes, ou adquirindo novos maus hábitos. Então também tem essa perspectiva, tem esses três públicos aí de escuta desse tema de hábitos. Então eu quero trazer aqui o conceito de hábito, de acordo com o dicionário de Oxford. Diz assim: uma tendência ou prática estabelecida ou regular, especialmente uma que é difícil de abandonar. Segundo, uma prática viciante, como o uso de drogas, por exemplo. A gente está falando de um hábito grosseiro, mas também tem hábitos mais sutis, assim. Terceiro, temas situacionais são hábitos e tipos de comportamento específico que manifestam forças de caráter em determinadas situações. Então, a etimologia da palavra está ligado à condição, do latim hábitos, condição, aparência, de habere, ter, consistir em. O termo originalmente significa vestido, traje, e mais tarde vindo a denotar constituição física ou mental. Então, tem uma outra definição de hábito que eu quero trazer aqui também, que é do American Journal of Psychology, que define hábito do ponto de vista da psicologia. Então, um hábito, de acordo com esse grupo de estudos, um hábito é uma rotina de comportamento que se repete regularmente e tende a ocorrer subconscientemente, uma forma mais ou menos fixa de pensar, desejar ou sentir, todos os atributos da mente, adquirida por meio da repetição anterior de uma experiência mental. Comportamento habitual, muitas vezes que passa despercebido em pessoas que o exibem, porque uma pessoa não precisa se envolver em autoanálise ao realizar tarefas de rotina. As tarefas de rotina acontecem de forma automática, Então os hábitos estão presentes ali e a gente nem vê, nem percebe. Os hábitos às vezes são obrigatórios. Um estudo de experiência diária de 2002 pela pesquisadora de hábitos Wendy Wood e seus colegas descobriu que aproximadamente 43% dos comportamentos diários são realizados por hábito.
Novos comportamentos podem se tornar automáticos por meio do processo de formação de hábitos. Velhos hábitos são difíceis de quebrar e novos hábitos são difíceis de formar porque os padrões de comportamento que os humanos repetem tornam-se impressos nas vias neurais. Mas é possível formar novos hábitos por meio da repetição. Então, esse é o conceito de hábito de acordo com a psicologia. E hábito é uma coisa totalmente mutável, né? Então a pessoa pode simplesmente ter um hábito favorável e perdê-lo, e também como ela pode ter um hábito desfavorável e perder ele substituindo por um hábito bom, né? Então eu vejo assim a reforma de hábitos, tanto na nossa prática espiritual quanto nessa perspectiva da gente ter saúde para poder ter uma prática espiritual adequada, ela está diretamente ligada a um princípio mais profundo assim de autorresponsabilidade que existe. Se tem algum local que a autorresponsabilidade aparece, é nessa questão da escolha dos hábitos que a gente vai adquirir, que a gente vai constituir. Né? Uma pessoa que consegue assim, colocar luz aos hábitos e observar os hábitos dela, ela está tomando frente sobre a sua própria vida. Né? Então, um sintoma de autonomia, de autorresponsabilidade, certamente é observar os hábitos, fazer reforma de hábitos, né? Sabendo que eles se inserem na gente de forma automática. Então, nesse verso, vai ser dito 3 vezes a palavra yukta. Então, vai estar dizendo yukta hara, yukta e depois yukta novamente. 3 vezes a palavra yukta é utilizada. Então, a gente tem o conceito assim, de yoga, que é a conexão com Deus, mas a gente tem esse yukta, que é aquele que está conectado. É o yoga conexão, yukta conectado. Então, nesse estado de conectado, a gente vai ver outras formas de tradução da palavra yukta no Bhagavad Gita. Tem uma outra que é yukta atma, que significa aquele que está conectado consigo mesmo, que está em relação consigo mesmo, por estar conectado com o Supremo, uma consequência natural, né? Então, quem vê Krishna vê a si mesmo como é. Então, aqui, da forma que está sendo traduzida yukta nesse verso, está sendo traduzida 3 vezes da mesma forma, que significa regulado. Então, aquele que está em conexão, né, está em conexão com o Supremo, aqui está sendo usado como sinônimo o regulado. Então, a regulação de hábitos, ela é uma consequência natural dessa conexão com o Supremo. Então, esse ponto é bem importante. E no verso, ele vai falar sobre regular hábitos com yoga, né, com a finalidade, a regulação de hábitos, ela tem a finalidade de estar conectado com o Supremo. Porque desta forma, essa yoga vai poder mitigar as dores materiais. Porque assim, sem essa regulação, sem esse cuidado com os hábitos, sem essa autorresponsabilidade em relação à saúde, essa prática de yoga, ela, por mais que ela vá trazer conexão com Krishna, conexão espiritual, ainda assim ela vai acarretar em sofrimento corpóreo, sofrimento material. A pessoa não vai estar livre disso. Então a gente vê isso, assim, mesmo grandes personalidades, mesmo grandes devotos assim, ao longo da história, por mais que eles tivessem uma conexão com Krishna muito profunda, ainda assim eles não deixaram de ter que sofrer fisicamente, né? Então aqui Krishna está dando uma dica, né? Regulando os hábitos, regulando o manejo com o corpo, eu posso diminuir o sofrimento dentro desse processo de yoga, né? Porque o corpo ele já é uma miséria natural. Né? O corpo ele acarreta muitas misérias, partindo do princípio que o corpo é o ambiente perfeito para o desenvolvimento de doenças. Então a gente tem que estar o tempo todo nessa postura preventiva. E para quem tem uma meta como desenvolver amor por Krishna dentro do processo de Bhakti Yoga, isso é super importante, isso é super relevante. Eu tenho um caso que aconteceu em Porto Alegre com um irmão espiritual, que foi uma situação assim na qual isso ficou muito claro, assim, né, muito nítido. E já tive conversas com outros devotos sobre isso, assim, como é importante a gente dar importância para isso, porque uma coisa é Srila Prabhupada, por exemplo, um Mahatma que estava lá no navio de Aladuta e teve 2 ataques cardíacos e manteve a sua consciência de Krishna intacta. Outra coisa é a gente se colocar em situações diárias que podem nos trazer problemas gravíssimos no futuro e a gente achar que a gente vai conseguir ter essa postura assim de eu vou conseguir manter minha consciência com certeza intacta. Nem sempre é assim, é muito difícil quando a situação fica muito agravante com o corpo. Então a gente teve um irmão espiritual que adoeceu, ele teve vários tumores, ele teve
O tumor começou num local específico do corpo e começou a espalhar para o corpo inteiro, de forma que já não sabia, os médicos já não sabiam mais exatamente aonde que aquilo começou. Então, assim, já estava tão espalhado, o corpo estava tomado, ele tomava uma dose, assim, 5 vezes maior do que o máximo que se pode tomar de morfina, por causa da dor que ele sentia constantemente. E ele estava no hospital e eu e a Gopi Bharta, minha irmã espiritual, a gente começou a ir visitar ele, né, no hospital. O hospital era na frente da minha faculdade, então eu e a Gopi a gente ia lá e a gente conversava com ele, a gente observou vários processos assim em relação a isso. Então, a situação do hospital já não é a mais adequada, né? O quarto com televisão ligada, cheio de gente, é um ambiente que não é realmente propício à saúde, né? Não é propício à saúde mental, não é propício à conexão, etc. E um devoto estar ali naquela situação foi uma coisa bem chocante, assim, a gente observando. E na conversa com ele, o que aconteceu? Ele abandonou o corpo, né? Mas, antes desse processo acontecer, ele relatou pra gente o processo dele com a dor e a conexão com o Krishna. Então, como era absolutamente difícil fixar o pensamento no nome de Krishna com o nível de dor que ele estava sentindo. Era tão forte a dor que ele não conseguia pensar em mais nada sem ser a dor. E isso assustou muito ele, porque ele percebeu que ele estava num processo de abandonar o corpo e a meta da vida, né, como um devoto, poder estar conectado com Krishna nesse momento. Então, a decisão que a família dele tomou foi cortar aqui esse canal com a medula, assim, né, que transmite a sensação da dor para o corpo, né, ele não ia poder andar mais e tudo mais, mas para que ele pudesse, nem a morfina estava dando conta mais, para que ele pudesse não sentir tanta dor mais. E isso foi efetivo, de fato, porque isso começou a ajudar ele a poder se conectar com Krishna. E aí os devotos levaram, ele não conseguia cantar japa, tinha leitura, então nem se fala naquele estado que ele estava, mas um devoto levou um radinho para ele com fone de ouvido, e aí ele ficava escutando os nomes de Krishna a noite inteira. E aí ele conseguia escutar bhajas e conseguia escutar aulas. A única função dele, assim, devocional, que estava bem presente, era a audição. Então ele não conseguia assim fazer força para falar e nem fazer força para ler visual, mas a audição era onde ele conseguia se conectar com Krishna, né? Esse nosso irmão espiritual, ele abandonou o corpo e foi uma coisa assim marcante pra gente em relação a essa experiência de o corpo tem uma demanda muito forte, né? Então, se a gente tiver informação, faz parte de um rol de autorresponsabilidade com o próprio Krishna, com a relação com o nosso próprio Krishna, da gente cuidar isso, para que a gente não tenha que entrar numa situação desesperadora no futuro, né? E outra situação que teve na minha vida também, que daí não era um caso de um devoto, era um caso de um parente, um tio meu que foi alcoólatra a vida inteira e por misericórdia de Krishna, próximo de abandonar o corpo, ele caiu, bateu a cabeça na rua assim, e aí ele teve que ser internado no hospital, ele teve que obviamente ficar sem álcool, e dali ele já foi direto para uma clínica, porque aí começou a manifestar no corpo dele todos os problemas de beber a vida inteira que não tinham manifestado. Então sempre tem aquela pessoa que a gente diz assim, né, fulano bebe, fulano come carne, fulano faz isso, fulano faz aquilo, mas a saúde dele é ótima, até certo ponto, até começar a não ser mais ótima e vir tudo à tona de uma vez só, que às vezes acontece muito isso, o corpo segura, porque a pessoa pode ter um fogo digestivo muito bom e depois ela não aguenta mais. Então a gente realmente encarou isso como uma grande misericórdia de Krishna, porque ele pôde ficar 2 anos sem álcool, em tratamento físico e etc. E abandonou o corpo com uma consciência muito melhor do que estava antes, né? Então foi uma quebra de hábito do álcool, por exemplo, muito intensa, né? Porque ele teve que se machucar gravemente para poder parar com esse hábito, para poder abandonar o corpo sem ser alcoolizado ou qualquer coisa assim. Então aí tem diversos casos, né? Tem 2 devotos que trouxeram muito esse assunto para a minha vida, que foi o Maharama, lá de Nova Gokula. Ele trabalha com medicina ayurvédica também, ele incorporou isso como uma missão da vida dele, assim. Então ele tem um caldo de cana lá perto da compraria vegana e a gente ficava conversando muito sobre esse assunto, ele trazendo assim a importância e o alerta, tipo assim, acha que vai conseguir lidar, se não está no estado de consciência assim, tão alto, tão puro, tão translúcido, pode ser que aconteça de não estar, e aí como é que vai lidar com as misérias do corpo, né? Se a gente tem informação, por que a gente não usa isso, não coloca isso em prática? Srila Prabhupada,
A gente encontra nas cartas e na história de Shila Prabhupada nunca negligenciou a saúde, em nenhum momento, porque não se brinca, né, com isso, assim, isso vai influenciar no nosso estado de consciência na hora da morte, então é supremamente importante. Outra pessoa é uma devota chamada Murti, a mãe Murti, ela é conhecida aqui no pessoal, acho que a maioria conhece ela, mas quem não conhece, ela também é terapeuta ayurvédica e ela ficou um tempo no templo de Porto Alegre, quando eu estava morando lá. E ela foi passar umas semanas e eu estava morando e observei a rotina dela, assim, diária, né? A prática dela. Então, juntamente, assim, foi a primeira vez que eu vi na prática, observando uma pessoa que realmente, profundamente, tinha um cuidado com a saúde simples, simplório, porém todos os dias e eficaz, assim, né? Porque ela tem uma condição física muito boa, então todo dia ela cantava a japa dela com água morna, um chazinho, fazia as práticas dela de manhã, cuidava da alimentação, então não tinha uma separação, né, entre a vida espiritual dela e uma rotina de saúde atenta e consciente, justamente para que a prática espiritual dela fosse presente, porque essa postura da gente negligenciar os hábitos de saúde diários, ela é uma postura totalmente de Kali Yuga. Isso não faz o menor sentido em termos de prática espiritual, tanto que Krishna está colocando isso aqui como uma pessoa que, praticando o sistema de yoga, essas misérias vão ser mitigadas através do quê? Regulação de hábito, né? Não é simplesmente por a gente cantar Hare Krishna que essas misérias físicas elas vão se mitigar, né? A gente vai bater o dedinho, vai machucar o dedo e vai ficar cantando Hare Krishna para o dedo sarar, não vai acontecer. Então aqui Krishna está colocando regulação de hábito das coisas que a gente faz todos os dias. Esse é um princípio ayurvédico bem conhecido, assim, né? É o que a gente faz sempre, não é coisas diferentes, é questão de sono, comida e etc. Isso tem a escolha nesse sentido tem uma profunda revolução no nosso ser. Então, no Bhagavad Gita 9.3, tem uma frase de Srila Prabhupada que é um indicador assim, bem interessante sobre queda de consciência e a mostra do verdadeiro interesse da pessoa, né? Então ele fala assim em relação a sintoma, né, de queda de consciência. No desempenho de nossas atividades missionárias, temos experiência prática de que algumas pessoas vêm e com algum motivo subjacente juntam-se à consciência de Krishna. E logo que sua situação econômica melhora um pouco, elas abandonam este processo e reassumem os seus velhos hábitos. É só com fé que se pode avançar em consciência de Krishna. Então, aqui ele está colocando como o abandono do processo diretamente ligado a reassumir os seus velhos hábitos, né? Uma pessoa decai a consciência dela, a gente percebe isso quando ela volta a ter maus hábitos, né? Então, é um sintoma, assim, muito claro. E depois, no livro Civilização e Transcendência, no capítulo 9, chamado Limpeza do Coração, diz assim... Srila Prabhupada coloca: assim como quando o sol nasce, a neblina onipenetrante desaparece de imediato. Nesta Kali Yuga, através do processo de Bhakti Yoga, sobretudo o cantar do Mahamantra Hare Krishna, a pessoa erradica todos os pecados e reforma todos os seus hábitos. Em outras palavras, ela chega à plataforma espiritual e esse é o sucesso da vida. Ou seja, de novo, uma luz aos hábitos, assim, né? Os hábitos estão diretamente ligados juntamente aqui, o Srila Prabhupada colocou com a erradicação dos pecados e reforma dos hábitos todos, né? Ela pode chegar na plataforma espiritual, né? Junto com o cantar do Mahamantra, serviço devocional e tudo que envolve a plataforma espiritual pura em si. No mesmo livro, né, Civilização e Transcendência, Srila Prabhupada coloca outro ponto em relação a isso. Para aqueles que estão habituados a estes maus hábitos, talvez seja um pouco difícil no início. Porém, apesar da dificuldade, tais preceitos devem ser seguidos. Isso se chama tapasya. Para quem não está acostumado, levantar-se de manhã cedo é um pouco difícil, mas é compulsório. Portanto, de acordo com os preceitos védicos, existem algumas tapasyas que devem ser executadas. Aí, em seguida, ele já explica o que é tapasya. Então, o que é tapasya? Isso está diretamente ligado a hábitos, gente, escolha de hábitos diários. Quando você adota algo sem considerar a questão da conveniência ou não, independentemente de ser conveniente ou não, mas adota a injunção apenas porque é algo que tem de ser feito, isso se chama tapasya. Então a gente usa esse princípio de tapasya tanto para a nossa prática espiritual diária, né? Isso vai incorporar o que a gente chama de sadhana, isso vai ter o formato do nosso sadhana,
e também esse cuidado com a nossa saúde diária. Então, esse cuidado com quais hábitos a gente escolhe trazer para a nossa vida, né? Se a gente vai trazer informação sobre as questões básicas que Krishna está colocando aqui. Então, se Krishna está falando que é importante ser regulado em comer, dormir, divertir-se, trabalhar, e Prabhupada está comentando também da fala, então eu devo fazer uma investigação para ver como é que eu regulo os meus hábitos em relação a isso, né? Porque isso vai ajudar com que eu tenha uma consciência melhor na hora de eu abandonar o meu corpo. E a gente está falando aqui de sofrimento, né? de doença, então a gente pode realmente diminuir essa esfera na nossa vida e acabar ajudando os outros a diminuir também. No Srimad Bhagavatam, canto 7, agora estou trazendo um rol aqui de aspectos escriturais, né, onde que está falando sobre isso, sobre essa questão, como que é apresentado, diversas perspectivas. No canto 7, capítulo 1, verso 25, no significado diz assim: assim, quando Krishna pune um demônio ou alma condicionada, ele interrompe o hábito dessa alma de blasfemar contra ele, e quando a alma se torna completamente pura, o Senhor a leva de volta ao Supremo. Então aqui um exemplo de quando Krishna, o demônio chega à cota dele assim, de pecados excessiva, né? Krishna vai lá e mata ele, e é uma grande misericórdia, porque como está sendo dito aqui, ele interrompe o hábito dessa alma de ficar blasfemando Krishna. Então o hábito pode tomar uma proporção imensa, né, na nossa vida. Pode tomar conta da nossa vida. O resultado de um hábito pode tomar conta da nossa vida inteira, né? Seja em formato de doença mental ou doença física. E aí tem uma outra perspectiva em relação ao hábito, que é a constituição de personalidade. Então, um hábito executado insistentemente por muito tempo, e aí também ressaltando os hábitos bons, né? Eles vão constituir a nossa personalidade, a nossa forma de ser, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas. Maus hábitos vão reverberar na nossa relação com o mundo, na nossa perspectiva sobre a vida, na nossa relação com as pessoas e sobre a gente mesmo, porque a gente vai sentir que tem algo desalinhado. Não é simplesmente uma questão de opinião, não é uma coisa tão relativa assim. Existe um corpo que foi feito de uma determinada forma, existe um mundo, um ambiente atmosférico no qual a gente se insere e tem regras nas quais esse corpo pode funcionar melhor aqui dentro. Então a gente vai ter reações, a gente vai se sentir desconfortável com a gente mesmo quando não estiver alinhado com isso. Então, no Néctar da Devoção, capítulo 43, diz assim: quando Krishna realiza seus passatempos infantis, ele, de modo geral, tem o hábito de quebrar os recipientes de leite e iogurte, jogar o iogurte no pátio e roubar a nata do leite. Então, Krishna tem esses hábitos transcendentais, né, no qual se repetem, por isso que são hábitos, né? Então, ele tem o hábito de quebrar os recipientes de leite, mas tem outros hábitos como tocar a flauta. Krishna tem o hábito de se arrumar primorosamente. Krishna tem o hábito de brincar com os vaqueirinhos. Krishna tem o hábito de levar as vaquinhas para pastorear. Então, são esses hábitos de Krishna transcendentais, eles formam Krishna como a gente conhece ele, como a gente percebe ele, né? Tudo isso faz rol da ideia de Krishna, né? Krishna faz essas coisas, ele age dessa forma. Da mesma forma, os hábitos que a gente incorpora aqui na nossa vida, eles vão constituindo a nossa forma de ser, a nossa personalidade também. Então, uma pessoa, ela passa a ser, ela pode acabar sendo compreendida e vista pelos seus hábitos, né? Bons hábitos trazem uma excelente impressão e trazem confiabilidade para aquela pessoa também, que as pessoas possam confiar nela. No canto 1, tem uma parte que Narada Muni, ele vai estar falando sobre a infância dele para o seu discípulo Srila Vyasadeva. Então, Srila Vyasadeva, ele vai estar perguntando sobre a vida de Narada Muni, e Narada Muni vai começa a contar sobre a infância dele, sobre quando a mãe dele morreu e tal, e tem um verso que Narada Muni fala assim, vou tentar lembrar mais ou menos aqui, tá? Porque eu não anotei. Eu, quando era pequeno, eu não tinha o hábito de me colocar em atividades esportivas, eu falava pouco, era introspectivo, não era arruaceiro, nem coisas assim. Então ele coloca os hábitos dele de infância. Por quê? Porque isso demonstra uma natureza, uma propensão de uma natureza, né? Então, da mesma forma que Narada Muni tinha essa natureza mais divina, mais introspectiva, mais yógica desde a infância, aí a gente pode identificar que ele era uma personalidade exaltada, não era uma personalidade comum desde nascimento. Da mesma forma, a gente coloca, novamente, luz aos nossos hábitos ao longo da nossa vida, percebe as nossas tendências, mesmo de quando antes da consciência de Krishna. Então, eu posso ter uma ideia assim, de quais são as minhas propensões,
não exatamente em relação ao objeto dos sentidos, mas a propensão que leva àquela tendência. Então é uma observação a ser feita, porque aí a gente consegue se conhecer melhor e entender os hábitos mais sutis que a gente vai adquirir ao longo da nossa vida espiritual, que muitas vezes vão estar conectados com esses hábitos mais grosseiros que a gente perdeu, né? Com essas tendências mais grosseiras que a gente já perdeu, e a gente não deve esquecê-las, né? No sentido de saber quais são as nossas tendências. Então, agora entrando diretamente nos pontos do verso, Krishna vai falar sobre comida, sobre comer. É o primeiro item, e talvez é um dos itens assim principais em relação a hábitos, em relação à saúde, e também é onde a gente percebe muito a consciência das pessoas, né? As pessoas tentam tirar a consciência das coisas que elas fazem em Kali Yuga, por isso que a gente fala que Kali Yuga é permeada por tamas, pelo modo da ignorância, porque as coisas ficam veladas, as coisas ficam escondidas, as coisas não têm que ser conversadas, né? Cada um faz o que quer porque acha melhor para si, então eu como o que eu quero, independentemente das consequências que isso vai ter, tanto para o meu corpo quanto para o planeta. E isso é um grande egoísmo, não tem outra palavra para dizer, porque assim, uma pessoa que não cuida de si, que simplesmente se vê entrando num buraco de hábitos, de alimentação degradante, percebe os efeitos no corpo e ela não toma nenhuma postura em relação a mudar isso, ela está comprometendo a vida de outros, porque se você não cuida da sua saúde em vida, alguém vai ter que cuidar da sua saúde no final da vida, né? Então alguém vai ter que cuidar de você, porque não vai ter como, você está comprometendo alguém com isso, né? A responsabilidade foi sua e você não vai conseguir lidar com isso sozinho depois. Então, as questões de alimentação. Quais são as regulações ligadas à alimentação que podem ajudar a gente a mitigar essas misérias e estar melhor posicionado em Bhakti Yoga? E ter um prazer muito maior no processo, gente, porque cantar japa, tudo isso exige um esforço, isso tudo se torna ferramenta para um bem-estar, para sentir um prazer nesse processo em todos os sentidos e conseguir se fixar melhor nele. Então a regulação em relação à comida, ela envolve horário, ela envolve quantidade, ela envolve o que comer, ela envolve como comer, se isso é prasada e quais os gunas que estão envolvidos nessa alimentação. Então são 6 itens, eu vou brevemente falar sobre eles. Essas informações que eu vou estar trazendo aqui são relacionadas com a ciência ayurvédica, justamente porque a ciência ayurvédica é uma ciência que vem junto com os Vedas, etc., vem do próprio Avatara de Krishna. Krishna traz essas informações pra gente e elas são bem casadinhas com o Bhagavad Gita e com a forma como Srila Prabhupada lidava com a saúde. Então, em relação ao horário de comer, e aqui eu vou entrar num aspecto mais prático dessa fala de hoje, que é o que eu realmente gostaria muito de fazer. Então, assim, horários. Alimentação da manhã deve ser entre 6, se você acordou às 5, por aí, entre 6 às 8 da manhã, de preferência. Por causa da posição de doshas, gunas, fogo digestivo, não se deve comer muito pela manhã, uma alimentação mediana, uma quantidade não muito grande, observar o seu corpo, de preferência já começar com uma água morna, um chá de gengibre, preferência não, isso é o ideal sempre para qualquer constituição ou para qualquer desequilíbrio de dosha também, é começar com uma água morna de manhã cedo, isso ajuda a gente a derreter a meleca toda de dentro do corpo que foi acumulada no dia anterior e durante a noite. Vai ajudar o quê? A gente ter uma mente muito mais limpa, a gente ter uma evacuação muito melhor, a gente vai consequentemente cantar uma japa melhor de repente, sabe? Então isso tem efeitos assim, eles vão virando acúmulo no nosso estado mental. Outra questão em relação ao horário, é o horário de almoço. O horário de almoço, por exemplo, da meio-dia às 2 da tarde, não antes nem depois. E no almoço é aquele momento que a gente pode comer um pouquinho mais do que em qualquer outro horário do dia, é a refeição principal. Então, às vezes a pessoa é uma pessoa que não tem muita fome, é da natureza dela, então ela deve fazer algum estímulo para o fogo digestivo dela, para ela poder ter como digerir a comida e tentar comer uma quantidade um pouquinho assim mais satisfatória naquele horário. Outra questão em relação a isso, as pessoas falam muito sobre questão de líquidos em relação à comida. O que é o ideal? Tem muita informação errônea sobre isso. O ideal não é ficar totalmente sem líquido. Você imagina só uma massa de ácidos e comida com uma bola lá dentro, assim. Então, não é que deve ter muito líquido, porque isso vai apagar o efeito dos ácidos, mas também, assim, não pode ser nada, porque vai virar uma coisa difícil
A gente tem que imaginar que tem um processo acontecendo dentro do nosso corpo, né? Então, o ideal é um pouquinho de água morna, um pouquinho de chá, né? Uma meia xícara, um meio copinho de chá. E depende do que você está comendo também, né? Se você está comendo algo mais forte, que tem mais óleo, que tem mais coisas pesadas para digerir, então mete um chá de gengibre junto e isso já vai ajudar a você ter um dia provavelmente melhor. Depois dessa refeição principal, se sentir fome, comer alguma coisa à tarde, até às 6 da tarde, das 2 às 6, de preferência alguma coisa doce, porque é o horário vata do dia, então uma coisa doce, o sabor doce, a raça doce, ela é composta de terra e água, então ela ajuda a abaixar o pita e abaixar o vata e traz um kapha, um conforto e menos distração mental. Se sentir fome, se não sentir fome, vai se sentir comer, vai se sentir pior. Então, tudo seguindo esse princípio de observar o nosso corpo, de estar atento para o nosso corpo. Lembrando que quando a gente está nessa relação com Krishna de interesse mesmo em desenvolver uma qualidade de vida para poder dar qualidade de serviço para Krishna, a gente está atento em relação a gente em vários sentidos, em sentidos espirituais, psicológicos, mentais e físicos. A gente não vai ter controle sobre tudo que vai acontecer porque a gente nasce com tendências kármicas e também a gente vai adquirindo outras questões ao longo da vida, mas pelo menos a gente está atento, é aquela intenção que vai gerar uma reciprocidade muito gostosa com Krishna, porque não é só nas coisas devocionais assim que Krishna está estabelecendo um relacionamento com a gente. Krishna está o tempo todo, constantemente se relacionando conosco, como o nosso fogo digestivo, como a nossa visão, como a nossa digestão dos tecidos do corpo, as nossas veias correndo. Ele está cuidando de todo o funcionamento do nosso corpo. Então é evidente que é do interesse de Krishna que a gente siga uma regulação direitinha para ter uma vida melhor, né? Ele vai perceber que a gente está sério nesse processo, e depois eu vou entrar numa fala de Prabhupada muito relevante em relação à seriedade e esse cuidado com a saúde, né? Seriedade espiritual e cuidado com a saúde. Então, horário da janta é 6 às 8, máximo, o ideal seria no máximo 8 horas ou no máximo 9 horas, assim. O terrível é a partir das 10. A partir das 10 aí é problemático porque aquela comida não vai ser digerida. O corpo não vai digerir porque ele já está entrando em processo de desligar para descansar. Então são esse um princípio básico assim, de alimentação. E a menor quantidade de comida do dia é a da noite. A média é da manhã, a maior é do almoço e a média e a menor é a da noite. Então, o que comer à noite? Creme, sopa de preferência ou coisinhas mais levinhas, né? Um lanchinho, alguma coisa assim. Então, essa é uma questão de horário e quantidade da regulação em relação à comida. O que comer varia muito de constituição para constituição, então eu não vou entrar muito nesse ponto, mas a gente tem que ter, assim, um mínimo de autonomia para que a gente não precise só que o outro diga o que nós temos que comer. Seria o ideal que a gente observasse o que cai bem para o nosso corpo, como é o nosso estado mental depois que a gente come, o nosso estado físico, como é que fica meu fogo digestivo, será que 2 horas depois de eu comer eu já estou leve? Eu estou bem, eu estou tendo arrotos, eu estou tendo gases, observar esses movimentos do corpo, né? Para a gente poder identificar aquilo que nos faz bem e aquilo que não faz. E assim, dentro de uma família, dentro de uma casa, seja um casal, seja uma família com filhos, não importa o estado que seja, tem que ter uma respeitabilidade mútua no qual a gente não coma porque o outro está comendo. Tipo assim, mas o almoço foi feito para todo mundo a mesma coisa. Então tem que ter um estado de consciência no qual, a minha constituição, meu fogo digestivo, então eu vou fazer isso para mim, fulano faz isso para si, etc. Esse é bem no modo da bondade, é bem consciente. No Krishna's Valley, uma das maiores comunidades, assim, das mais avançadas comunidades da consciência de Krishna na Europa, na Hungria, uma comunidade linda, assim, tem escola, tem tudo. É muito bacana uma coisa que eles fazem, que eles plantam a comida de acordo com a constituição física dos doshas dos moradores. Então, da comunidade, eles observam, perguntam, fazem toda uma ficha em relação à constituição e aos desequilíbrios que as pessoas podem ter. De acordo com isso, eles vão plantar e essa é a comida que eles vão trazer para as pessoas, sabendo o que é melhor para cada um em termos de saúde. Então, isso é muito sátvico, isso é muito no modo da bondade, porque a gente está trazendo luz, consciência para os hábitos diários. Outro aspecto é como comer. Então, de preferência, comer sem estímulo eletrônico, né? Computador, celular, etc.
poder colocar uma música calma ou poder ver uma coisa espiritual, assim, que eleve o pensamento na hora de comer com tranquilidade, um ambiente silencioso. Eu sei que isso não é possível para todo mundo, mas mesmo assim, se a pessoa não está numa situação que ela possa fazer isso devido a barulhos e ruídos, ou ela está no trabalho, qualquer coisa assim, ela pode criar um ambiente interno propício para a comida, sabendo que aquele é um momento especial, né, que ela está constituindo saúde, eu estou formando saúde enquanto eu como. Ser praçada, esse é o princípio que Srila Prabhupada coloca como alimento, esse é o ponto fundamental para que a alimentação seja sáttvica e realmente no modo da bondade, né? E depois tem a questão dos gunas, né? Então o alimento, aí como Krishna vai falar, outra parte do Bhagavad Gita, ele vai falar sobre a questão do alimento no modo da ignorância, no modo da paixão, no modo da bondade. Então, no modo da bondade, Srila Prabhupada coloca como lácteos, arroz, açúcar, trigos, frutas e vegetais, sempre de acordo com a constituição de cada um. Paixão, ele coloca como causa um sofrimento, pois reduzem o muco do estômago, favorecendo o aparecimento de doenças. É exatamente como está no significado de Srila Prabhupada isso que eu estou falando, e é exatamente assim a compreensão do Ayurveda. Ela se estende para muito mais, Srila Prabhupada resumiu, porém é exatamente isso, né? Por que o alimento é muito oleoso, muito gorduroso, muito apimentado, muito isso, muito saboroso, aquela coisa assim super intensa sensorialmente, ela causa sofrimento, porque ela gera um ambiente totalmente impropício para a digestão, ela vai gerar toxinas no nosso corpo e vai nos relegar um monte de doença lá para frente. Então, isso é paixão é sofrimento, né? E o alimento na ignorância, a gente já está mais assim calejado de saber que é aquela questão dos alimentos que já perdeu prana, que já foi há muito tempo feito. Então isso inclui aqueles enlatados, aquelas comidas prontas de supermercado que não vão entrar em contato com o fogo, ou que não são frutas, né, que são aqueles alimentos de pacotinho. Isso tudo não tem prana mais. Isso aí é só elemento grosseiro, é só terra, fogo, ar, éter e água. Então não tem prana, não tem vitalidade para a mente mais ali dentro, tá? Então evitar esse tipo de alimento. E aí também depois Krishna Prabhupada vai falar sobre os alimentos insípidos, putrefatos, né, que provém de um ciclo de violência como a carne, por exemplo. Também tem aqueles queijos amarelos, esses queijos amarelos assim, eles também, que não é o queijo branco, eles são terríveis para o corpo, geram muitas toxinas, então esse tipo de alimento também não é nem um pouco favorável para o nosso desenvolvimento em saúde. Aí depois o alimento ideal, praçado no modo da bondade, que me lembra muito a praçada de Gaura Vrindavana, da Ekopila Govardhana, que é uma praçada muito no modo da bondade, louvável. E aí depois o próximo item que Krishna cita na Bhagavad Gita em relação à regulação de hábitos depois do comer, que eu dei essa pincelada rápida, espero que tenha tido informações relevantes. Dormir. Então dormir é um ponto assim sumamente importante juntamente com o comer. Então isso aqui está muito de acordo com a Ayurveda, essa fala de Krishna, porque justamente são os dois itens assim, são os primeiros que ele fala e são os dois itens que normalmente geram muitas doenças caso sejam mal feitos e também podem gerar muita cura, muito bem-estar, muito contentamento, porque saúde é muito mais que ausência de doença, né? Saúde é um estado de contentamento. Imagina esse contentamento da saúde autêntica do corpo somado à prática espiritual. É um combo assim muito favorável, né? Para que a gente possa cumprir com a ideia de disseminar esse conhecimento, né? A gente tem que estar bem para disseminar esse conhecimento adequadamente. Não é de qualquer forma que a gente vai compartilhar a consciência de Krishna, porque de qualquer forma não toca o coração das pessoas, né? Tem que ser uma coisa coerente. Então, a regulação em relação ao dormir é horário, quantidade e como. Então, horário, brevemente dando informações práticas, né, para vocês e pontuais. O ideal seria ali não dormir depois das 10 da noite de forma alguma e acordar antes das 6 da manhã, de preferência antes do sol nascer. Mas, dependendo da localidade e tal, né? Pelo menos antes das 6 da manhã, porque muda os doshas e etc, muda os gunas, então é um horário interessante. A pessoa que vai dormir assim meia-noite, 1h da manhã, ela está perdendo todo um processo de regeneração que o corpo faz com o fígado, com o baço, com o pâncreas, que acontecem 1h da manhã. Então tem todo um processo de limpeza, de regeneração que a pessoa vai perder se ela fica acordada nesse horário, porque o corpo não consegue fazer isso. É preciso estar dormindo para que o sol interno, que esse fogo interno, o horário pita, se manifeste e trabalhe dentro do corpo, fazendo toda essa regeneração celular nesse horário, tirando todas as questões psicológicas que envolvem o sono, né? São inúmeras as doenças que surgem devido
a maus hábitos no dormir. Agora eu quero falar falei de horário, né? Quantidade de sono também respeitando as constituições, tá, gente? Daí eu vou entrar num ponto que Srila Prabhupada coloca aqui no significado. Srila Prabhupada diz assim, e aí é delicado, porque a gente tem que prestar bastante atenção nas palavras, tá? Considera uma grande perda o tempo gasto com sono desnecessário, o devoto, Srila Prabhupada coloca no significado. Só que assim, o que é desnecessário? O que é sono desnecessário? Então, eu tive muita experiência prática em relação a isso com vida em ashram, etc., de observar, e agora com o estudo de Ayurveda eu pude compreender muito melhor e observar que as pessoas têm quantidades de sono diferentes e que isso vai formar a saúde até espiritual delas, porque uma pessoa que não dorme bem não consegue fixar a mente em Krishna. Então, todo esse respeito sátrico, essa luz às nossas práticas diárias deve ser dada também nos ashrams, né? Compreender de forma pessoal a natureza das pessoas para que possa ver, existe um dormir o mínimo, né? Como Srila Prabhupada coloca, tipo, o mínimo do necessário, não pode passar disso, entre 6 a 8 horas. Então talvez tenha uma pessoa que consiga lidar com 5 horas de sono, aí tem outra que é mais cafa, ela precisa de 7 horas de sono, talvez é o ideal para que ela esteja bem, né? E a gente não está falando de preguiça, de rejeição à prática espiritual nem nada, a gente está falando de constituição física, necessidade fisiológica. Então, aí a Srila Prabhupada vai colocar o exemplo de Rupa Goswami e Srila Haridas Thakur. Por que é muito perigoso a gente imitar essas personalidades? Primeiro porque se a gente quiser fazer mal só pra gente, tudo bem. O problema é quando a gente começa a querer que os outros também façam. E isso acontece, né? Então eu durmo pouco, tô maltratando o meu corpo, ou não, ou eu tô nesse patamar real, espiritual e físico no qual eu consigo fazer isso. E aí eu vou querer, como um instrutor ali no processo de Bhakti, que os outros também façam isso. Então é complicado porque eu posso estar... qual é o objetivo de instruir os outros em Bhakti Yoga? Trazer a saúde verdadeira. O que é saúde verdadeira? É consciência de Krishna, alinhada ao quê? A um bem-estar corpóreo, uma boa saúde física. Então eu não posso querer ajudar o outro adoecendo ele. Então esse processo de treinamento de Bhakti Yoga ele tem que ser um processo atento. A pessoa tem que estar observando com quem ela está lidando, né? Isso também faz parte de uma ideia de tratamento pessoal. Aí depois Srila Prabhupada vai colocar assim: quem é consciente de Krishna não consegue passar um minuto da sua vida sem se ocupar no serviço ao Senhor. Por isso, dormir é mantido a um mínimo. Então, o mínimo do necessário. O mínimo do necessário para cada um, sem dúvidas. E eu falo isso com bastante segurança porque não penso, e já li muitas cartas de Srila Prabhupada preocupado com a saúde dos devotos e colocando esses pontos dessa forma também que eu estou colocando aqui. Então, não é que Srila Prabhupada realmente era algum fanático, assim, sem noção, que queria que as pessoas adoecessem ou achassem que as pessoas... assim, não era um malicioso que achava que as pessoas eram meramente preguiçosas. Então esse não é Srila Prabhupada. Então Srila Prabhupada está colocando aqui dormir o mínimo necessário para cada um. Então essa questão de quantidade. E depois como dormir. O como dormir, ele faz parte do criar um clima para dormir. Então é bem assim coerente que a gente crie um ambiente e um clima para as coisas acontecerem. O criar um clima para dormir é muito favorável e a gente pode fazer isso de forma muito prática, como por exemplo, diminuindo as luzes da casa antes de dormir, fazendo uma massagem nos pés, usando um óleo essencial, usando um chazinho, recitando algum mantra, fazendo uma oração para Krishna, que ajuda a gente a concentrar nesse momento de recolhimento, né? Porque não é um processo automático. Então, porque tantas pessoas ficam doentes, né? Aí os devotos assim observam a sua ausência de concentração na japa, no estudo das escrituras e tudo mais, ou no serviço devocional, falta de vitalidade para poder fazer o serviço devocional de forma consciente, em conexão com Krishna. Muitas vezes aí tem problemas nesse comer e nesse dormir, né? Porque esse sono desregulado, esse sono no qual a pessoa está ali no telefone mexendo, ela está olhando o computador, aí tem a televisão e daí ela deita, agora é hora de dormir. Então o corpo está super estimulado e você diz para ele assim, desliga agora. Então isso não funciona, não acontece desse jeito. Então no Ayurveda a gente também tem uma frase assim, que é conhecida, que é o sono em horário impróprio. O excesso de sono e a sua falta pode desequilibrar e destruir a saúde e a felicidade de uma pessoa, né? Uma pessoa não consegue ser feliz e ter saúde com um sono doente. Outro aspecto citado no verso é o divertir-se. Então, a gente já abordou aqui o comer, o dormir e agora tem a questão de se divertir.
Então aqui eu vou passar mais brevemente. Srila Prabhupada comenta assim por cima, com poucas frases no significado sobre isso. Aí tem o quanto divertir-se, quando divertir-se e com o que divertir-se. Então esse primeiro com o que, ele envolve assim a questão principalmente dos gunas, assim, né? Então se eu vou me divertir com algo que esteja no modo da bondade, se eu vou me divertir com algo que esteja no modo da paixão, ou se eu vou me divertir com alguma coisa que esteja no modo da ignorância. E isso vai diretamente ser um sintoma, vai ser um termômetro de como está a nossa consciência. Se uma pessoa sabe que tem algum hábito dela que ainda não é completamente devocional, mas que ela gosta de fazer, então ela regula esse hábito. Eu gosto de fazer tal coisa, não é diretamente para Krishna, mas isso me dá um alívio muito grande da minha rotina, ou qualquer coisa assim. Então o que a pessoa faz? Ela coloca uma regulação. Vai ser só nas quartas, às 5 da tarde, das 5 às 6. Então, que seja uma coisa que não faça mal, evidente, para ela, nem para os outros, assim. Então isso é possível de se fazer. Agora, com o nosso avanço espiritual, a gente vai preterindo esses divertimentos o quanto mais no modo da bondade e no Shuddha Sattva possível, né? Então, uma vez, uma irmã espiritual minha perguntou para meu mestre espiritual o que era divertir-se em consciência de Krishna. E aí Gurudeva falou assim, é Kirtana, é como cantar as glórias do Senhor. Então, a pessoa... O que quer dizer com isso? Que quando a gente está em consciência de Krishna, a nossa diversão é falar sobre Krishna. Mas claro que a gente tem que se respeitar. E aí, como eu falei, regular os hábitos que não estão diretamente conectados com. O outro item que é citado no verso, além do comer, dormir, divertir-se, relacionado com esse lazer, que é importante para a nossa saúde, é o trabalhar. Então, trabalhar também tem quanto, a regulação do trabalho, né? A gente é dito bastante na Bhagavad Gita que a pessoa que faz excesso de esforços físico em prol de benefícios materiais, assim, ela acaba se degradando, né? A consciência dela, porque são esforços inúteis, ela está colocando energia excessiva em cima de coisas que ela poderia tratar de forma mais suave. E isso tudo é possível porque não é simplesmente uma questão de quanto tempo que eu dedico àquilo, mas é o estado interno que eu dedico àquilo, o quanto de ansiedade que eu deposito, o quanto de expectativa que eu deposito, né? Então tem todas essas quantidades internas que têm que ser reguladas também em relação ao trabalho. Quando trabalhar, né? Saber separar os momentos de prática espiritual e daquele trabalho que eu preciso minimamente para manter o meu corpo, como o Krishna instrui a gente, e com o que. Então, sobre com o que trabalhar, é bem interessante, assim, a gente passou por uma situação, por uma fala muito interessante de uma menina que está, uma senhora que está acompanhando o nosso grupo de estudos do Srimad Bhagavatam no último sábado de manhã. E aí ela tem um templo no qual ela executa trabalhos espirituais junto com o marido dela, e ela está desde o início desse grupo participando com a gente dos estudos do Bhagavatam. É uma pessoa muito querida e compartilhou conosco essa questão de uma família que começou a frequentar lá o templo e ouvindo as aulas, etc, conhecimento espiritual e tudo mais, e aí eles resolveram se abrir com ela e conversar com ela. Então, uma família no qual eles trabalhavam tinham um açougue há 15 anos, e todos da família, né, como negócio da família, eles trabalhavam com isso, eram açougueiros no caso. E aí, eles vendo aquele conhecimento todo, aquilo começou a mexer profundamente com eles, porque até então, devido a estar provavelmente muito mais conectado com Rajas e Tamas, eles não conseguiam perceber, e também por não terem tido informação, perceber que poderia ser algo assim, não tão benéfico estar trabalhando com isso, né? Então, que talvez não faria parte do que eles gostariam de verdade, em termos de princípios morais e éticos para o seu crescimento. E aí, indo nesse local, eles começaram a observar isso e trouxeram isso para ela, assim, com bastante emoção e tudo mais. Então, agora, nesse processo, a família inteira está nesse processo de trocar o negócio, o trabalho, mas é uma coisa lenta, porque é um negócio que já está estabelecido. Então, com o que trabalhar faz muita diferença na nossa consciência, no nosso ciclo kármico. Agora, sim, Krishna não pode dar Bhakti para uma pessoa que trabalha com carne no açougue. É claro que Krishna pode. Bhakti não depende de nada. Bhakti é independente, é livre, é autônoma, é parte da energia interna de Krishna, então Krishna pode dar Bhakti. Mas, como um processo de própria autorresponsabilidade, né? Lembrando que é uma coisa que vem da gente, um interesse que vem da gente, que a gente se esforce
até a nível de exemplo social, de constituir uma atmosfera mais no modo da bondade para esse mundo, para que esse mundo se torne um recipiente mais adequado para a consciência de Krishna. Lembrando que uma estrutura de sociedade totalmente rajásica e tamásica dificilmente vai conseguir inserir os valores da consciência de Krishna como algo cultural e popular, etc. Então, é importante que, bom, na medida do possível, incentivar as pessoas a terem trabalhos sáficos no modo da bondade, e que eu possa também fazer essa revisão interna, como muita gente faz no seu processo espiritual, e rever a sua atuação em termos de trabalho, né, para que isso seja o mais benéfico para o mundo e o mais benéfico para o desenvolvimento da consciência de Krishna no mundo. Outro item que não é citado no verso, gente, eu tô há 1 hora já, e eu tô falta bastante coisa ainda, então eu vou cortar algumas coisas com a intenção de fazer uma parte 2 dessa palestra, mas voltada para focando nas citações de Prabhupada nas cartas em relação à saúde e a dicas que ele dava para os devotos em relação à saúde. Tem um livro só sobre isso, e daí numa futura parte 2 dessa palestra eu vou trazer isso. Mas então, tem um outro item que é citado no significado de Prabhupada, que não é citado no verso, que também faz parte dos hábitos regulatórios do nosso dia a dia, que é a fala. Então, comer, dormir, divertir-se, trabalhar e fala. Então, a regulação da fala, ela se consiste em ser benéfica, veraz e gentil. Então, isso envolve a gente não fazer parte de fofocas, ou seja, informações que eu não tenho como ajudar a pessoa, né? E essa informação não traz nenhum benefício real, ela simplesmente vai gerar uma impressão mental negativa. Não deve ser compartilhada, se não tem o propósito de ajuda ou de uma reflexão filosófica imparcial, totalmente sem julgamento, então isso não é necessário. Sem injúrias na fala, sem omissões também, porque a pessoa que se omite na sua fala, né, ela também é uma forma de passividade tamásica em certas situações. Então, questões de defender aquilo que é justo, que é correto, então não se omitir, porque essa omissão ela vai acarretar em faltar com a veracidade. E a principal regulação da fala, como Srila Prabhupada coloca, é Krishna Katha, falar de Krishna. É uma das grandes formas da gente controlar a nossa mente e ajudar a nossa língua a entrar nessa regulação. Então, assim, tudo isso que eu estou trazendo aqui parece muito simples, mas na realidade não é, porque a gente entra em estados automáticos, e isso que é hábito, a gente entra em estados automáticos. Por isso que é bacana a gente ouvir falar sobre isso, porque a gente vai trazendo para a consciência essas nossas coisas diárias, assim, né? E aí tem a última questão de hábitos, que são os hábitos mentais. Então, os hábitos mentais não estão citados diretamente nesse verso, mas eles estão citados em diversas passagens do Bhagavad Gita, principalmente ali no capítulo que fala dos gunas, né, dos 3 modos da natureza material e da natureza divina e demoníaca. Então, aí tem os hábitos mentais. E os hábitos mentais é onde esses hábitos físicos, eles vão ressoar e se manifestar. Pode ter certeza, assim, que uma pessoa que cuida do seu sono, da sua alimentação, que traz isso mais para o modo da bondade possível, que simplesmente está tentando observar, porque pode ser que a gente não saiba ainda o que é melhor para a gente, mas a gente vai experimentando, de forma que a gente vai descobrindo e vai conseguindo se alinhar, mas pelo menos a gente está consciente de que isso é importante. E isso vai ressoar na nossa mente, a nossa mente vai se tornar um ambiente propício para a sátua, isso é muito importante, para as nossas relações devocionais também, né? Outra questão é que esse é um exercício mais sutil de percepção, esses hábitos mentais. A gente precisa, sim, ter um nível de sinceridade e uma imparcialidade consigo, assim, para perceber esses hábitos mentais, porque eles são reativos, né? Então, eu vejo uma situação X e devido a um background, assim, bem inconsciente que eu tenho de alguma situação que eu passei na minha vida, eu tenho uma reação tal e uma emoção tal em relação àquilo. Também pode ser conhecido como anartas, mas a gente também tem hábitos mentais em termos de pensamento, emoção e sensação que vem em certas situações. Então é importante a gente observar, bom, nessa situação o meu corpo entra num estado de recolhimento ou ele entra num estado de pensamento, de julgamento, mas por quê? Será que é racional isso? Então, observar esses hábitos mentais, que pode ser resultado dos hábitos práticos, físicos mal trabalhados. Então, aí na mente vai se manifestar também a questão dos gunas, daí já não é tanta atuação de doshas é mais ligado ao físico, mas na mente é os gunas que vão atuar mesmo. E a grande importância dessa regulação de hábitos é, como eu falei para vocês, vitalidade, né?
Então, vitalidade, luz de consciência, poder não é simplesmente ler o Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, mas é conseguir lembrar do que leu, é conseguir colocar em prática, né? Então, esses bons hábitos, eles vão trazer essa constância, essa sattva-guna, essa permeação das minhas práticas espirituais dentro de mim. Elas vão conseguir se manter em mim, eu vou conseguir trazer para os outros, trazer para a minha vida. Aí, no 6.26 da Bhagavad Gita, Krishna vai dizer para Arjuna assim, porque é claro que a gente fala de hábitos e tudo mais, no Ayurveda isso é um ponto muito forte, assim, porque a gente vê as pessoas adoecendo demais, só que a questão da saúde é uma questão de escolha pessoal, é uma constante escolha pessoal, e a gente vê que o problema é muito mais profundo, porque envolve amor próprio, autoestima, compreensão da natureza da relação do corpo e da alma, como que o meu corpo me ajuda a desenvolver as qualidades da alma, e aí vai bem mais fundo. Aí Krishna vai dizer para Arjuna assim: sempre que a mente divague, devido à sua natureza instável e inconstante, deve-se com certeza coibi-la e trazê-la sob o controle do eu. Então, eu estou trazendo essa fala de Krishna, ela serve para muitas coisas, mas eu estou trazendo ela aqui num aspecto bem específico dessa observação dos hábitos diários, assim, né? Dessa questão da constituição da saúde mental e física. A mente vai devagar para fora dos princípios adequados, porque os hábitos ainda estão lutando, hábitos ruins com hábitos bons. Mas, por mais que ela seja instável e inconstante, Krishna vai dizer, deve-se coibi-la e trazê-la sob o controle do eu. Então tem que ter uma compreensão desse eu, que não é submetido a conveniências e inconveniências e que tem um interesse superior. Qual é o interesse superior do eu? Desenvolver amor por Krishna. Então daí já entra nos princípios de Rupa Goswami do Néctar da Devoção. Eu aceito tudo que é favorável para o desenvolvimento do serviço devocional. Então, se eu cuidar da minha saúde, dos meus hábitos, é necessário para o meu desenvolvimento do serviço devocional, eu aceito isso. Então, esse eu aceito e eu acato é o eu, é a alma agindo, não é outra coisa. Então, trazer esse eu à tona, né? Porque senão a gente fica só na repetição. E aí vira um processo que é semiconsciente, né? Semiconsciente de Krishna. 6.46. Bhagavad Gita também. Aí diz assim... Essa eu vou trazer só a metade do verso, porque é bem condizente com o que Krishna está dizendo aqui, né? Para fazer essa regulação de hábitos em yoga. E aí Krishna vai dizer para Arjuna, Arjuna, em todas as circunstâncias, seja um yogi. Então, esse é um ponto que o meu mestre espiritual traz bastante nas aulas dele, sobre o devoto, praticante de Bhakti Yoga, sempre agir com os princípios, assim, com a mentalidade dessa ideia do yogi que tem esse interesse na conexão com Krishna, né? O yogi no sentido dessa conexão com o Supremo constante. Então, gente, 1h10 já. Tinha várias coisas ainda para trazer, tanto aspectos do Ayurveda, os 10 piores hábitos para a saúde dentro do Ayurveda, queria trazer para vocês, mas eu não quero me estender muito porque eu tenho uma reunião agora, depois, e eu só vou trazer aqui os hábitos gerais que vale a pena introduzir, tá? São coisas bem práticas. Preparação para dormir, preparação para comer, tomar chás e água morna pela manhã, regular a quantidade de líquidos com a comida e o quê, acordar antes das 6, só pra gente revisar, tá? Dormir antes das 22, tomar desjejum das 7 às 8 em média, almoçar das 12 às 14, lanchar, se tiver fome, das 2 às 6 e jantar das 18 às 20. Sopas e cremes é o ideal. Prestar atenção nas excreções do corpo e manifestações do corpo, sendo urina, fezes, suor, gases, salivamento e todos os tipos de salivação, de expressões que o corpo tem, né? E um outro hábito muito saudável que Srila Prabhupada realizava bastante, a mãe Murti, eu via ela muito fazendo isso e sempre recomendando para a gente que morava lá no templo fazer, que é as automassagens, né? As automassagens tanto antes de dormir quanto ao acordar. Aí novamente, depende da constituição da pessoa, pode ser com pó de gengibre, caso a pessoa seja mais kapha, se a pessoa for mais pita pode ser com óleo de coco, se a pessoa for mais vata pode ser com óleo de gergelim, rícino, então depende da constituição da pessoa. Agora sim, que está aí, se vocês se sentirem assim confortáveis, eu pulei algumas partes aqui, tá? Mas eu tenho a intenção de trazer uma segunda palestra. Se vocês quiserem escrever nos comentários aqui da live, um hábito que vocês acham que não é tão bom para a saúde de vocês e do lado como vocês poderiam melhorá-lo. Então, quem quiser
fazer essa pequena autorreflexão e perceber assim, tem uma coisa que eu nunca tinha nem percebido, mas eu tô achando aqui, no meu corpo tá me dizendo que talvez isso não seja tão bom. Então, quem quiser ir escrevendo, aí depois a gente pode ler e ir comentando, tá? É só um hábito ruim que vocês estão vivendo no momento, não é que faz parte da vida inteira de vocês, mas que vocês estão vivendo no momento e como vocês acham que vocês poderiam melhorá-lo. Então, trazendo para a consciência, assim. E agora, um comentário sobre questão de hábitos, né, vida espiritual. O maior desafio da nossa prática assim, espiritual é tornar um hábito, desenvolver a consciência do amor por Krishna cotidiano. Então, assim, a gente lembrar o tempo todo que lembrar de Krishna não é simples. A gente fala muito isso, né? Que o princípio fundamental de todas as escrituras védicas é sempre lembrar de Krishna e nunca esquecer de Krishna. Através do Mahamantra Hare Krishna, a gente tem essa capacidade, essa facilidade de ter acesso a forma como lembrar de Krishna. Isso se torna simples e sublime, como Srila Prabhupada coloca no Srimad Bhagavatam. Só que na vida cotidiana e prática, às vezes lembrar de Krishna se torna misterioso, se torna distante, se torna vago, né? Então todas essas coisas, todas essas regulações e todas essas atenções que eu estou tentando trazer aqui é justamente para que a gente possa trazer para a nossa vida o hábito constante da lembrança de que eu estou tentando desenvolver amor por Krishna e eu existo para isso, eu existo para essa meta. É esse o hábito maior que eu quero criar. Então, acima de todos os hábitos, o hábito de pensar em desenvolver o amor por Krishna como sua meta e como seu processo. Dentro disso vai entrar tanta coisa, Krishna vai mostrar tanta coisa pra gente. Bom, esse é o hábito maior que você quer desenvolver, então vou te dar muitas ferramentas para que você possa fazer isso. E para que a gente não pense que os maus hábitos não têm solução, tem bastante. No Srimad Bhagavatam, no canto 10, capítulo 87, verso 40, no significado, Srila Prabhupada coloca assim, que é um ponto bem importante na prática de Bhakti mesmo, né? Mesmo se um devoto neófito cair dos padrões de comportamento adequado pela força de seus maus hábitos anteriores, o Senhor, todo misericordioso, não o rejeitará. Então, assim, Krishna ele é extremamente misericordioso. Se a gente está numa prática mais avançada, a gente está ali com hábitos regulares, conscientes de Krishna, e por alguma devida força do karma, qualquer coisa assim, a gente decai, Krishna não vai rejeitar a gente por causa disso, né? Krishna tem um amor assim incondicional pela entidade viva. Ninguém está totalmente perdido para Krishna, né? Não existe isso. Então, mesmo que uma pessoa tenha volte a ter maus hábitos, Krishna ainda assim vai estar do nosso lado, nos dando força. O Brahmarshi, meu companheiro, ele tem um hábito de dizer uma coisa que Srila Prabhupada falou, que eu acho bem legal, que ele sempre traz, e que é bem isso, que o devoto puro é aquele que sempre levanta quando cai, né? Então, quando a gente percebe que ao longo da nossa vida tem algo que está decaindo, nossa prática que está decaindo, o que a gente tem que fazer? Prestar atenção, né? O grande problema da inconsciência e da criação da doença interna e da ilusão é não prestar atenção. A atenção é a grande chave, assim, em relação a isso. Bom, ninguém colocou seus maus hábitos, gente. Tudo bem? Achei que vocês iam começar aqui a escrever um mau hábito assim, reformatório, que seria interessante trazer. Agora, para finalizar, que a gente já está a 1h15, Srila Prabhupada, numa carta, ele escreve assim. Então, gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Isso aqui é a natureza, né? O interesse de Srila Prabhupada. Saúde é o número 1. O canto é o número 2, o serviço é o número 3 e então vem a leitura, o número 4. Prabhupada disse, não deixe nenhum deles de fora, há uma alma espiritual em cada um deles. Aí um discípulo fala, só consegui cozinhar 3 dias porque acabei tendo um problema de saúde. A Srila Prabhupada pediu para colocar uma placa na cozinha do templo dizendo essa frase. O Srila Prabhupada disse, coloque uma placa na cozinha dizendo assim, a saúde é o número 1, o canto é o número 2, o serviço é o número 3 e a leitura é o número 4, nesta ordem. Foi escrita à mão por Srila Prabhupada. E aí ele está narrando assim que ele tinha feito isso quando o Jadharani veio visitá-lo, pois ele não estava cuidando bem da sua saúde.
ela estava trabalhando muito duro e Srila Prabhupada enfatizou a ordem de importância que deveríamos levar a vida a sério. Então, eu achei essa fala bem relevante, porque a importância que deveríamos, a ordem de importância pela qual se leva a vida a sério. Então, o espiritualista que leva a vida a sério, né? Srila Prabhupada colocou essa ordem: saúde, depois canto, depois serviço, depois leitura. Saúde é o principal. Então, eu espero assim que a gente traga uma consciência em relação a isso, não só para a gente, mas também para os nossos templos, para os nossos ashrams, para nossas práticas espirituais, porque realmente um cuidado entre os devotos no modo da bondade é um observar e cuidar da saúde um do outro, porque isso vai reverberar, como eu falei lá em cima, nesse estado de consciência que a gente vai estar para abandonar o corpo, né? Lembrando que se você está agonizante de dor por causa de alguma doença que se manifestou ao longo da sua vida, dificilmente vai conseguir lembrar de Krishna, vai ser mais difícil lembrar de Krishna. Pode ser que a gente tenha a misericórdia, não depende só do corpo, depende da misericórdia de Krishna, porém pode ficar bem complicado. Então era isso, gente, que eu tinha para apresentar hoje sobre esse tema luz aos hábitos. Agora eu vou parar aqui para olhar os comentários de vocês e ver se tem alguma pergunta. Vamos ver aqui. Brahmarti Nandarasa, Rafael, boa noite, Rafael. Ai, ai. Brahmarti elogiando os comentários é suspeito. Então aqui, Maria da Glória, Viana. Deixa eu ler aqui o que ela escreveu. Boa noite, Hare Krishna. O que me conforta é saber que as misérias do corpo e todo o sofrimento decorrente dele é temporário. Quando voltarmos aos Supremos não lembraremos de nada. Obviamente, como você disse, temos obrigação de cuidar bem do corpo, mas não sabemos o que o karma nos reserva em termos de doenças. Neste momento de pandemia, estou muito atenta aos cuidados, principalmente na alimentação e em relação aos suplementos vitamínicos para fortalecer o sistema imunológico, e ao mesmo tempo oro com muita humildade e de maneira muito emotiva que ele tenha misericórdia e me proteja. Peço também para que a minha mente não fique agitada para o que ele reservou para mim. Assinado Krishna Vijaya Devidasi. É isso mesmo, Krishna Vijaya. A gente aceitar, fazer as pazes com o nosso karma, né? Porque a gente realmente não sabe o que está reservado pra gente, como você colocou. Então a gente ter essa precaução é justamente porque a gente não sabe pelo que a gente vai ter que passar, né? E o hábito de orar também é um hábito muito saudável, inclusive fisicamente, né? Em termos de regulação dos elementos no corpo e tudo. Pedir a misericórdia de Krishna para que a gente possa ter a capacidade de lidar com aquilo que a gente não sabe que a gente vai receber, né? Anandarasa, muito bom regular os hábitos físicos para ter boa vida espiritual, está tudo conectado, com certeza. Aí depois ela colocou embaixo assim, comidas pesadas afetam muito a consciência, sono, etc. Mesmo na categoria vegetariana, há falácias de que por ser praçada não fará mal, mas é uma visão errônea. É claro que é. As pessoas ficam doentes, tem indigestão, acontece, não vai fazer mal espiritualmente, né? Mas assim, em outros termos, porque vai estar conectado com o modo da paixão, né? A pessoa vai estar ingerindo algo que o corpo não aceita muitas vezes, né? Não consegue digerir. Débora Franco Splendore, obrigada pelos ensinamentos, vou fazer isso com o meu marido que é acamado. Que bacana, fico feliz, que bom que foi útil para você. Obrigada por assistir também. A Marlene disse, por favor, quais são mesmo os horários das refeições? Obrigada. Então, Marlene, os horários das 8 até as 10, ali dá, né? Tipo assim, das 7 às 9, por aí é o ideal para tomar o café da manhã, quantidade mediana. O almoço do meio-dia às 2, nem antes nem depois. Por quê? Porque a gente não vai ter como conseguir digerir. É onde o sol está no ápice, na terra, assim, né? E aí o fogo interno também vai estar no ápice, tem toda uma relação. E depois, das 2 às 6, caso a pessoa sinta fome, daí o ideal, se a pessoa é de constituição vata ou pita, comer algo doce, e se ela for kapha, ela pode comer alguma coisa astringente, alguma coisa mais amarguinha. E depois das 6 às 8, a janta, que é a menor quantidade daí de comida, né? Bem pouquinho, só para de acordo com a fome da pessoa, tá, gente? Digamos que a pessoa esteja varada de fome na janta, por alguma razão, sabe-se lá por quê, aí ela pode comer até aquela fome passar, né? A pessoa não pode comer e continuar com fome, daí isso é problemático, não é o ideal no Ayurveda, é a pessoa comer até a fome dela passar.
O problema é que a gente perdeu essa desconexão com o corpo porque a gente vive uma vida muito artificial. Então, a gente está desconectado da natureza, a gente fica desconectado do corpo e a gente não sabe nem quando é fome, quando é emocional, ou a gente não consegue identificar mais muitas vezes, né? A Maria da Glória colocou assim: devido à idade avançada, o corpo vai perdendo... Devido à idade avançada, o corpo vai perdendo massa muscular. Você pode dizer, por favor, quais alimentos podem ajudar neste caso? Quanto ao sono, minha saúde espiritual principalmente precisa de 8h30 a 9 horas. Então, alimentos que podem ajudar nessa constituição de meda, de gordura, de massa também corporal, grãos e legumes são muito bons para constituir músculos saudáveis. E também essas leguminosas que vão ajudar a constituir os tecidos de forma saudável, como castanhas, amêndoas, nozes. Mas os cereais integrais também são bem bons para ter esse fortalecimento muscular saudável. Então aqui a Nandarasa colocou um dos seus hábitos, que é a dormir tarde, péssimo hábito, ela colocou. Sim, esse é um hábito sim que é Maharaj Purusharthaya dizia que o grande segredo da vida espiritual, ele sempre falava isso, que era dormir cedo e acordar cedo. Então, só que pra gente acordar cedo bem, a gente precisa dormir cedo. E assim, gente, a questão, só para trazer uma luz sobre esse negócio que a Nandarasa colocou do dormir tarde. Aí pode ser que a pessoa diga assim, eu durmo tarde, mas eu acordei super bem no dia seguinte. Beleza, só que no acúmulo do tempo, dos anos, isso vai gerar problema para o seu corpo, inevitavelmente, porque o corpo tem uma regulação que independe do que você acha ou não, do que você gosta ou não. Ele está alinhado com a natureza, né? Como ela funciona. Então, esse horário da noite é para descanso, é para limpeza interna, regeneração, limpeza do fígado, é para todo um trabalho interno que acontece. A Kamaduki falou, vamos me policiar para comer mais devagar. Sim, importante a gente não depositar ansiedade na nossa alimentação, ou qualquer outra coisa que esteja relacionada à pressa, né? Rafael, um hábito que cortei foi parar de ingerir esse leite industrial e produtos lácteos industriais. Excelente, excelente, isso é super importante, é um ótimo exemplo, porque é uma luta isso, né? Uma batalha de consciência essa questão do leite aí, porque a gente vai ver ali, o devoto entra em toda uma reflexão sobre isso, né? Porque Prabhupada vai colocar no Bhagavad Gita que o leite é o alimento mais glorioso, inclusive no significado de um dos versos sobre os alimentos do mal da bondade, paixão e ignorância, então vai glorificar o leite como alimento supremo, só que a gente está nessa Kali Yuga que o leite está diretamente ligado à indústria da carne e isso é complicado. Então trazer uma luz para isso é muito bom. Maria da Glória, meu mau hábito é ter a propensão de comer muito doce, sei que não é saudável até porque é um dos fatores que levam a desenvolver câncer, estou atenta e procurando diminuir. Então uma das opções, Maria da Glória, é comer doces naturais, substituir o doce industrial, né? E estabelecendo um gostinho e trazendo esse modo da bondade para o sabor, para o paladar, assim. Esse açúcar refinado que a gente come, isso não é nem alimento, isso é pura química, isso não é comida. Sal refinado também não é. Então, assim, de preferência, sempre usar o açúcar mascavo. Eu usava o demerara e o mascavo, agora eu cheguei num ponto que não quero nem saber do demerara mais, é só mascavo mesmo. E também começar a se satisfazer com as doçuras naturais. Então, as doçuras naturais, uva passa, tâmara, mel, né? E ir trazendo essa doçura mais sátrica para a boca, porque essa doçura agressiva de confeitaria, com gordura hidrogenada, com açúcar, com chocolate, com um monte de coisa pesada, com ovos, no nosso caso, como devotos, a gente acaba não comendo ovos, acaba se livrando um pouco disso, mas acaba misturando um monte de coisa. Isso aí é extremamente viciante. A gente tem que entender que a gente fica com o paladar condicionado no modo da paixão, então eu quero sempre aquele sabor forte para minha boca, e isso eu alimento no modo da paixão, né? Então esses picantes, gordurosos, essas doçuras assim, melequentas, assim, que a gente não sabe de onde os ingredientes vêm direito. Então, na dúvida, escolha coisas que você sabe como elas foram feitas, então tipo assim, mel, açúcar mascavo, uma manga, uma banana gostosa, né, que eu posso colocar um açúcar mascavo ali junto, etc. Agora, essas coisas prontas, esses bolos ou qualquer tipo de doce que você... Tá, mas como é que esse chantilly foi feito, sabe? Como é que esse creme foi feito? Você não sabe. Ou tem ingredientes, assim, muito industrializados dentro. A Shila Charadeva fala que isso é lixo industrial, então não se coloca lixo industrial para dentro do corpo. Bhakti Rasa Devidasi, meu mau hábito é almoçar, eu não sei se é a Bhakti minha irmã espiritual, mas se for, Hare Krishna, meu mau hábito é almoçar às 8 da noite. Uau!
Durmo muito tarde, acordo tarde, das 2 às 10. Almoçar às 8 da noite não é legal, a gente tem que comer realmente da meio-dia às 2, isso não tem assim margem para flexibilidade nesse sentido, em termos de saúde, né, verdadeira. E dormir tarde, como eu estava falando ali em relação a isso, também é extremamente prejudicial para todo o nosso metabolismo. A gente começa a ter fome no horário errado, aí a pessoa não sabe por que ela nem imagina que o sono dela está refletindo em algo em relação à alimentação dela, mas tá, porque ela está dormindo tarde, então o metabolismo não funciona adequadamente, não tem fome nos horários exatos, não faz as excreções nos horários exatos, né? Então todo um alinhamento, toda uma disciplina, às vezes é um pouco forçado no início, mas a gente pode pedir ajuda para as pessoas que estão em volta da gente. Olha, gostaria de falar para você, gostaria de dormir mais cedo hoje e tal, falando para você, sei lá, não me procurar aqui em casa para falar qualquer coisa. Então, quando a coisa fica muito agravada assim, é importante que a gente traga para as pessoas que se relacionam com a gente. Rafael, disse em relação ao leite, pois não temos leite à Ramsa. Sim, é muito raro a gente encontrar, né? Bactirasa devidas, café da manhã entre as 12 e as 14. Não, não tá certo, né? Quando eu te falei dos horários, assim, você falou que não está conseguindo mudar isso, né? Então a gente pode conversar um pouquinho mais no privado sobre isso, a gente pode... É legal, uma opção que é muito bacana, eu lembro que eu fazia isso com as minhas amigas quando eu estava falando sobre parar de comer carne com elas, e quando elas pediam alguma ajuda, ou alguma pessoa pedia ajuda sobre como parar de comer carne, a gente fazia um cardápio e ficava enviando para a pessoa. Então dá pra quem quiser, né? Eu tô super disposta, super aberta, assim, dá pra gente conversar no WhatsApp e mandar cada dia a rotina de cada um, né? E trazer uma consciência para cada um desses hábitos diários. Então hoje eu fiz isso, isso, isso. Aí eu falar, eu fiz isso, isso, isso. Então, né? E tentar, tente mudar tal item amanhã. Então aí a pessoa tenta mudar um item amanhã. E aí isso já vai começando a fazer toda a diferença, porque a gente consegue, a gente tem toda a força para fazer isso. A única questão é prioridade. Essa é a grande chave, é atenção e prioridade. Se eu não dou prioridade, você não vai fazer, simplesmente, né? A questão é o quanto de importância que eu dou para isso, né? E uma importância, assim, muito forte na mente, ao ponto de que eu quero experienciar, eu vou me colocar numa posição como uma criança, né? Eu vou experimentar, vai que dá certo, é quando vê dá super certo. E aí a Camadu que falou, leite industrializado tem de tudo menos leite. Então, sim, é verdade. Ainda mais o nosso leite do Brasil, que não é regularizado adequadamente. Então é isso, gente. Eu vou ver com as meninas se eu gostaria de fazer uma parte 2 dessa palestra para trazer mais informações, a gente aprofundar mais e conversar com algumas pessoas que mandaram mensagens aqui com a Bactirasa e tudo mais, né? Como é que a gente pode fazer um compartilhamento nesse sentido, estando consciente de que na Kali Yuga os hábitos são degradados e viciosos. Então a gente conversando, a gente se ajudando mesmo, assim, como crianças que estão querendo melhorar os seus hábitos, as coisas podem, a nossa vida espiritual pode melhorar, né? Várias coisas podem melhorar nesse sentido. Então, muito obrigada pela presença de todos. Eu tô vendo os coraçõezinhos da mãe Yashoda Yasha. Eu tô assim, quero abraçar ela, cheia de saudade dela. Eu tô indo pra aí, mãe Yashoda, em novembro. Vou ver você. Então, para todos, muito obrigada pela presença. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Qualquer informação que querem saber a mais, podem entrar em contato comigo pelo privado, que a gente pode conversar mais, tá certo? Então, todas as glórias ao Srimad Bhagavad Gita e todas as glórias a Srila Prabhupada. Hare Krishna.